Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer análise de mais um edital lançado de assistente social da Universidade de São Paulo. Estou aqui com a Alessandra, coordenadora dos cursos de serviço social aqui do GETUSP. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem, Rodrigo? Estamos aí muito felizes aí com esse edital fresquinho, recém-publicado no dia 7 de dezembro, para conversar com o pessoal e animá-los a prestar essa prova, hein? Isso aí. Edital muito importante, salário muito bom, a gente vai tratar de todos os detalhes. Antes, eu só gostaria de contar um pouquinho o histórico aí, que a gente vem trabalhando com uma série de concursos relacionados à Universidade de São Paulo, né? Se iniciou aí no começo de 2023, com um concurso de analista, né? Esse concurso foi lançado. A banca é uma banca diferenciada, é a FUVEST, né? Inclusive que o GETUSP trabalha com a FUVEST desde a sua criação, ou seja, há mais de 22 anos a gente lida com essa banca, mas ela é uma banca relativamente nova para concursos públicos, porque mesmo os concursos da universidade eram feitos diretamente pelo Departamento de Recursos Humanos, hoje eles terceirizaram para a FUVEST. Então, lá no começo do ano, saiu esse edital de analista, um edital com mais de 70 vagas, e a gente trabalhou aqui, a gente teve uma turma muito grande, quase 1.000 alunos aqui na nossa turma, e logo na sequência a gente teve o de técnico, que é o cargo médio desse analista administrativo, né? Saiu o resultado, as aprovações do GETUS foram altíssimas, tanto de técnico quanto de analista, e logo na sequência já veio um terceiro edital, que é o de psicologia, né? A gente trabalhou ele, já se encerrou o certame, né? Inclusive já foi divulgado o resultado, o GETUSP tem no primeiro lugar aí entre os aprovados, então a gente está com bastante know-how aí para trabalhar essa banca e especialmente esses novos concursos que a FUVEST tem incorporando e sendo publicados por ela. Né? Tem uma parte que é um pouco geral, que é parecida, né? Tanto a parte de linguagens, português e inglês, a parte de atualidades e a parte específica com todo o know-how aí que a gente já adquiriu com a Alessandra, de todos os cursos, tanto a nossa turma regular do serviço social, quanto as nossas turmas de tribunais, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tenho certeza que a gente vai dar uma ótima preparação para esse curso. Mas a gente vai fazer uma live específica sobre o concurso, sobre o curso, como ele vai funcionar. A ideia de hoje é a gente tratar do edital, as informações sobre o edital. Lembrando que isso não proíbe vocês, né? Não substitui a leitura atenta do edital. Né? Na data de hoje, ele já E foi com uma publicado. lupa, de preferência com uma lupa. Ele já foi publicado no Diário Oficial. Acredito que na segunda-feira, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já esteja no site da FUVEST, né? Mas a gente trouxe aqui, a gente pescou os principais elementos para vocês se sentirem aptos aí, se interessa ou não esse concurso. Primeiro, Bom, acho que a gente também, Rodrigo, precisamos destacar que o GETUSP ele foi criado a partir da necessidade dos alunos estudarem para prestar transferência na USP, né? Então, eu acho que a USP ela está na trajetória do GETUSP desde a sua origem, e não é por acaso que você cita aí todos esses exemplos dos últimos editais que aconteceram esse ano, né? E vamos começar em 2024 com essa prova aí, abrindo o caminho aí para o serviço social também, né, poder participar aí desse certame aí. Ale, antes de a gente, eu gostaria de contar um pouquinho da conversa que a gente teve aqui antes de a gente iniciar a gravação, que é sobre a que se destina essas vagas de assistência social na USP, né? O edital, da mesma maneira como foi para psicólogo, como foi para analista, ele é bem genérico para que a universidade eventualmente possa alocar esse servidor em qualquer setor da universidade. Porém, o que motivou a abertura dessas vagas, a gente acredita, assim como foi no psicólogo, a criação de uma pró-reitoria nova na universidade, que foi a pró-reitoria de pertencimento e inclusão, ou inclusão e pertencimento, perdão. Essa pró-reitoria, ela vem atender a uma demanda
que existe de funcionários e alunos da USP devido às novas políticas afirmativas que a universidade vem implementando nos últimos anos, né? Então, se implementou as políticas afirmativas, se mudou um pouco o perfil do aluno que ingressava na universidade, e gerando, né, alguns conflitos, e a universidade, para atender essa demanda e causar não só oferecer um ensino gratuito, criar mecanismos de pertencimento ali, de permanência ao aluno ao longo de toda a sua formação. Então, apesar do edital não estar claramente especificado a isso, tem um programa que foi criado nessa pró-reitoria chamado Programa ECOS. Vou colocar aqui na tela, que é um programa de escuta, cuidado e orientação em saúde mental. Tanto é que o programa é muito voltado para a área da saúde, né, Alessandra? Na parte do, assim como foi em psicologia. Então, não é oficial, mas é com base nas informações que a gente recolhe aí dos bastidores, as vagas elas vão inicialmente serem destinadas para esse programa e para essa pró-reitoria de inclusão e pertencimento. Bom, só queria fazer essa ressalva inicial para contextualizar de onde surgiram essas vagas. E é muito interessante, Rodrigo, que o edital, ele conta, né, o apontamento de 4 vagas, mas já dá uma esperancinha, assim, de que poderão ser chamadas outras vagas. Então, já entrei no detalhamento que a gente vai conversar com vocês aí. Porque às vezes as pessoas falam, mas vamos prestar só 4 vagas, será que vale a pena? Mas fica aí a dica de que eles estão se garantindo com 4, mas que a classificação vai ser respeitada caso haja necessidade de novas pessoas ocuparem esse cargo. E isso fica bem em algumas entrelinhas do edital, como nós vamos mostrar aí para vocês. Então, alguns dados iniciais importantes, como o Rodrigo falou, foi publicado no Diário Oficial. A leitura do Diário Oficial, né, gente, já requer aí uma atenção redobrada, né? Eu resolvi imprimir para poder destacar para vocês. Saiu na quinta-feira, de 7 de dezembro. As letrinhas são muito miudinhas mesmo, a gente precisa ampliar aí para ver se não ficou nenhuma informação de fora. Quando publica no site da FUVEST, eles publicam com uma diagramação diferente para facilitar a leitura. Eu acredito que quando o pessoal estiver visualizando no site da FUVEST, vai ficar melhor. Mais palatável a leitura. Nós colocamos aqui já para não esperar sair no da FUVEST, para vocês já pensarem, amadurecerem a ideia aí, porque tem informações muito importantes, né? Então, o período de inscrição vai acontecer de 12/1 de 2024 a 8/2, ou seja, um período de inscrição curto, né? Não dá um mês de inscrição, e a prova já acontecerá no mês seguinte, a prova está prevista para 3 de março. Então, quem já está aí no embalo dos estudos, podemos fazer um cronograma de provas, né? Fevereiro faz TJ, março faz USP, e por assim vai, né? Com essas aberturas aí desses editais, eu fico muito feliz aí com essas possibilidades. Então, a taxa de inscrição é R$ 163,20, tendo a possibilidade de pedido de isenção, tem lá todos os critérios e como faz. Uma coisa que nós não colocamos no slide, mas vale a pena vocês também prestarem atenção, é que quando vocês forem fazer a inscrição, tem que colocar uma foto e com vários critérios essa foto, né? Tem que ser uma foto atual, com nada atrás, com nada no rosto, sem maquiagem, uma foto que vá permitir que vocês sejam identificados na hora da prova com qualquer outro documento que vocês apresentem. Então, também tem essa questão aí na hora de fazer inscrição, no site da FUVEST, ou seja, a gente já sabe, né, que é a FUVEST que vai organizar a prova, tem que colocar essa foto lá, tá? Então, não esqueçam disso. Então, temos 4 vagas, mas vocês vão ter que sinalizar algumas outras cidades, onde as vagas, elas são São Paulo, capital, isso está bem definido no edital, mas quando vocês forem fazer inscrição, vocês poderão colocar outras cidades, que já vou falar quais são daqui a pouco, como segunda, terceira, quarta, quinta, acho que até vocês vão colocar, por ordem de preferência, 7 lugares, praticamente.
E aí, se vocês não colocarem esses lugares, vai ter que assinar uma declaração lá que você está abrindo mão de concorrer para caso sejam chamadas pessoas para esses lugares. Então, isso requer também uma observação aí. Por exemplo, hoje a gente tem aluno que é do interior, lá, Bauru, por exemplo, Ribeirão Preto, esse edital é para capital. Vale a pena prestar? Vale a pena prestar, por quê? Porque você pode sinalizar Ribeirão, pode sinalizar Bauru, Pirassununga, São Carlos, são alguns exemplos dessas cidades que você vai colocar como prioridade para ser chamado, havendo, né, novo chamamento aí, usando o mesmo edital. Então, fiquem atentos e atentas aí a essa possibilidade, em que pese o edital esteja sinalizando 4 vagas para a capital, novas pessoas poderão ser chamadas para essas outras regiões. Então, fiquem espertos aí, que eu acho que vale a pena dar uma xeretada aí e tentar essa vaga. Então, outra coisa interessante, é claro, né, temos garantia das 30 horas aí, já tem previsão no edital. O horário de trabalho, ele pode ser diurno, noturno, misto ou sob regime de plantão ou escala de revezamento, o que é interessante também, porque se você tiver um outro trabalho que seja no terceiro setor, por exemplo, ou mesmo na área pública, desde que seja na área da saúde ou na educação, você tem essa brecha de poder acumular, né? Eu já vou falar disso daqui a pouco também. Então, 30 horas, é CLT, mas é um concurso público, mas não é estatutário, o regime é CLT, então a gente sabe, CLT rege todas o que a gente já sabe, vai ter fundos de garantia, né, ele tem outras organizações, tem vantagens, claro, né, O período probatório ele é menor, ele é de 90 dias, 90 dias, você não vai ficar lá 2 anos, 3 anos, dependendo do lugar, né, em estágio probatório. A única coisa, né, Ale, que o pessoal fala, na prática, é assim, que você, teoricamente, você não tem a estabilidade de uma pessoa que é um servidor estatutário. Mas, na prática, essa estabilidade, ela se dá, porque a gente sabe que mesmo os órgãos públicos que fazem contratação via CLT, eles, eventualmente, num possível processo de demissão, é aberto um processo administrativo. Da mesma maneira. Então, ela não existe no papel, mas ela existe na prática também. Eu só vejo vantagens aí com a questão do fundo de garantia, com as outras coisas, já que na prática a estabilidade, que seria o diferencial do estatutário, ela se faz valer também para o pessoal CLT, né? Sim, a gente tem hoje várias prefeituras. Eu passei por 2 prefeituras que eram CLT. A prefeitura do Guarujá, a prefeitura de Guarulhos, ela é CLT. As 2 são CLTs. E a estabilidade, como o Rodrigo está colocando, ela é uma garantia por ser um concurso público. Você será um funcionário público, né? Então, não é porque o regime é CLT que vai deixar de ser um funcionário público. Tanto que você não pode, tem lá as regras de não cumulação. Eu, por exemplo, não poderia trabalhar por ser funcionária pública do Estado. Então, eu não posso, né? Justamente por ser um emprego público. Então, isso daí a gente precisa ver aí as possibilidades. Então, salário inicial, hein, gente? Olha que interessante, né? 10.231, com referência a dezembro de 2023, tá? É agora dezembro, acho que ficou fora o 23, mas é 2023 aí, tá? É o salário desse mês, tá? E, para vocês entenderem de onde vem, e a USP do nada inventou 4 vagas? Não. Nós temos, né, indicação no próprio edital de uma emenda que cria, né, 2.593 cargos, olha lá, empregos públicos, está aí destacando, né, pertencentes ao grupo superior, que seria o ensino superior, na faixa inicial 1, nível A, que é o que eles estão citando no edital aí, com escalas de vencimento aplicável aos servidores técnicos e administrativos da USP. Então, essa legislação, ela está sendo, foi 2008, teve uma atualização em 2012, 2015. Ela que está, obviamente não são 2.000 cargos para assistentes sociais, mas ela faz parte desse plano da USP, né, desses novos concursos públicos. Fazia muito tempo que a USP não fazia concurso, entre eles os analistas que eu falei, os psicólogos,
os médicos, então está todo mundo nesse nível salarial equivalente, né? Faixa 1, nível A. É uma tabela geral para todo mundo que tem nível superior e está, né, nessa categoria. Mas eu coloquei essa informação mais para chamar a nossa atenção, 2.593 empregos públicos. Então, a gente não sabe desses quantos já estão ocupados e quantos não. E não tem a divisão, por exemplo, para quais funções que tem. Mas é daí que está sendo criado, que estão sendo criadas essas 4 vagas e que o próprio edital nos dá brecha de entendimento de que poderão ser chamadas mais pessoas. Vem daí, né? Antes de a gente passar para o próximo, eu só gostaria de salientar novamente o salário. É um salário padrão TJ, né, para o salário inicial, né? Tá mais, né? Tá mais que o TJ. O TJ é sempre visto como o cume ali dos cargos do servidor público na área de serviço social, e isso se equivale, né, com esse patamar altíssimo. Então, é um cargo, pessoal, é um concurso para mudar a vida de todos vocês. Assim, é muito importante, é uma oportunidade muito grande que vocês não podem deixar passar. Vamos lá. Então, o que não pode, né? Para quem não pode prestar, ou quem prestar e tiver nessa condição, vai ter que ter o grande dilema de escolher, né? Então, não pode exercer cargo, emprego ou função pública na administração direta e indireta da União, estados e municípios, com exceção desses 2 incisos aí, que é o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, que fala: é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, exceto nos casos previstos em lei complementar, obedecidos critérios de compatibilidade de horário e correlação de matérias. E o inciso 18 do artigo 115 da Constituição Federal, que vai justamente falar que a gente pode... É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários de 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, a gente tem aí aquela questão aí que eu estava comentando, né, de hoje um assistente social que esteja, né, trabalhando no poder público, na área da saúde municipal, pode prestar? Pode. Pode, porque saúde vai ser saúde e saúde, porque o edital, nesse caso aqui, o enfoque é para um profissional da área da saúde, tá certo? Então, poderia realizar essa acumulação. Pode, então, eu coloquei aí também para vocês deixarem aí reservadinho, o que eu já coloquei agora da acumulação, e vocês poderão disputar vagas nas cidades indicadas como Araraquara, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos, caso vier surgir vagas nesses locais. Está escrito dessa forma no edital. Então, quando vocês forem fazer inscrição, é para São Paulo capital? Sim. Só que vocês vão colocar por ordem aí quais dessas cidades que vocês teriam interesse em pleitear a vaga, surgindo a possibilidade. Pode ir, Rodrigo, por favor. E o concurso, ele vai contar com 2 fases. A primeira fase, a prova objetiva, eliminatória e classificatória, com 70 questões de múltipla escolha, né, nas áreas específicas e multidisciplinares, como nós vamos já explicar para vocês. Então, 70 questões é a base que nós temos visto nos últimos editais, inclusive TJ também são 70, né? Só que nesse aqui vocês vão ter uma boa notícia e uma não tão boa, né? Mas vamos aí para a divisão dessas 70 questões. Para vocês terem uma ideia, não fica claro no edital já redondo o número de cada uma dessas divisões, tá? Eles colocam percentual mínimo e percentual máximo de questões por assunto. Então, a prova vai prever no mínimo 5% e no máximo 10% com conteúdo relacionado a linguagens e conhecimentos gerais e atualidades. Então, eu fiz a conta, fiquem orgulhosos aí, vocês sabem que matemática é meu ponto fraco. 3 ou 4 questões, no mínimo, e no máximo 7 questões relacionando linguagens e conhecimentos gerais e atualidades. Já eu dou uma notícia.
tá? Do que significa essas linguagens aí, né? E de legislação, a prova vai estar com 15% no mínimo e 20% no máximo de questões de legislação, ou seja, vocês vão ter 10 ou 11 questões, com no máximo 14 questões de legislação. Então, é uma média, né? Para que eles possam manobrar ali dentro desse conteúdo. Isso foi um diferencial, né, Ale? Geralmente os concursos eles vêm cravando aí o número de questões, mas a FUVEST, todos esses que eles lançaram no último ano para a USP, lançaram com essa margem aí. Mas falando especificamente de linguagens e conhecimentos gerais e atualidades, como tem muito conteúdo, nessa área de conhecimento, eu acredito que eles vão utilizar o número máximo de questões, 7 questões, né? Sendo que dessas 7 questões, eles vão ter que dividir pelo menos 4 para linguagens e 3, vai ficar uma coisa de 4 para linguagens e 3 para conhecimentos gerais e atualidades, ou até 5 para linguagens e 2 questões apenas para conhecimentos gerais e atualidades. Eu preferia que fosse, tem 4 livros tão bons que eles estão indicando para conhecimentos gerais e atualidades, que eles podiam pôr uma para cada livro e pôr 3 só de linguagens, né? A Alessandra está falando isso porque na parte de conhecimentos gerais e atualidades, eles indicam uma bibliografia referência com 4 referências biográficas. Livros mas eu não muito legais. Que eles solicite todas, não. E na linguagens, também tem... Você quer dar uma má notícia? Essa é uma notícia? Pode deixar que eu dou. A boa, como eu já disse, não vai cair matemática nem raciocínio lógico, mas a ruim é que em linguagens nós vamos ter a divisão em português e inglês, nível intermediário. Ai, professor, já desisti, não vou querer fazer. Pessoal, eu só sou pior eu não sei se eu sou pior em inglês ou em matemática, eu estou um pouco na dúvida. Pela conta que nós fizemos, deve cair uma questão de inglês, gente, 2 no máximo, até porque para o nosso cargo não existe a exigência desse saber, né, para o que nós vamos atuar. Então, eles não vão deixar de perguntar coisas de conhecimentos gerais e atualidades, nesse blocão que tem um conhecimento enorme aí, de português, por exemplo, que é muitos tópicos, eles não vão privilegiar perguntar em inglês do que perguntar português. Então, pode cair uma? Pode, no mínimo uma, acho que eu apostaria em umas 2 no máximo de inglês, porque está contando tudo dentro dessas 7. Então, dentro dessas 7, a gente tem língua inglesa, língua portuguesa, os conhecimentos gerais e os conhecimentos de atualidades. E os tópicos são muito extensos para 7 questões. Como o Rodrigo está postando aí, no máximo 7 questões. Se é no máximo 10%, são no máximo 7 questões. Aí entra até com a impugnação do edital, né? Se você pega, tem mais de 7 questões relacionadas a essa temática, está fora do edital, a gente consegue entrar com recurso com relação a alguma, né? Mas eu apostaria em 1, 2 no máximo de inglês e o restante, né, pelos outros conteúdos. E a gente também pode ver que pode ter cruzamento, né, de pegar essa parte de conhecimentos gerais e atualidades e eles podem pegar um trecho dessas obras que eles estão indicando e fazer interpretação de texto, fazer a questão gramatical, né, baseado nesses próprios livros que eles estão citando aí de conhecimentos gerais, para aproveitar o máximo que eles puderem essas 7 questões, né. Então, esses 10% aí, gente, não tá difícil, tá? Vamos pensar assim. Depois, na sequência, nós temos, então, legislação. Essa legislação que eles estão colocando aí como o terceiro bloco aí, é uma legislação de conhecimentos específicos na área de saúde coletiva. Então, eles estão colocando entre 15% a 20%, que vai dar no máximo de 10, 11, no máximo 14 questões aí, por conta dos 20%. Então, o que vai cair? O SUS, vai cair as políticas do SUS, a Política Nacional de Humanização, Política de Atenção Básica, o Projeto Terapêutico Singular, a Pessoa em Situação de Rua e a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. São 8 tópicos no programa, nesse item. Quando vocês juntarem as próprias legislações, vocês vão ver que não é um número muito extenso, né, de páginas para vocês lerem, estudarem. Então, é bem legal também vocês pensarem que vocês já vão, logo de cara aí, com
com essas 17 questões, ou 24 questões, pensando no máximo aí, já com conhecimentos que a gente tem uma certa facilidade por conta do conteúdo, né, em especial dos profissionais que atuam aí já na área da saúde. Na sequência, nós vamos ter a parte de legislação, de conhecimentos específicos de legislação, que acho que eu falei invertido aí, né? É porque aqui no programa está ao contrário. No programa está o bloco 3 como conhecimento específico em legislação, e aí tem aquele de saúde, e nesse aqui está falando das legislações que nós já estamos acostumados, né? Que seria o ECA, o Estatuto da Pessoa do Idoso, da Lei Maria da Penha, Lei de Regulamentação da Profissão, Código de Ética e Lei Orgânica de Assistência Social. Então, temos aí um número um pouquinho maior, né, que eles estão colocando entre 23% e 28% da prova com relação à saúde, e com relação a essas outras legislações aí, um pouquinho menos, aí com uma possibilidade de 14 questões aí. Então, percebam que a prova vai privilegiar legislação, né? Juntando os dois blocos aí, a gente vai ter bastante questão aí de legislação, com leis que vocês já estão acostumadas a estudar, em especial quem vai prestar TJ aí por último, ou já prestou TJ da penúltima vez, todas as legislações que já foram estudadas aí para o TJ, então vocês já vão sair com uma boa caminhada aí na frente, né? E, por último, o bloco de questões específicas do serviço social, que eles colocam entre 40% e 45% da prova, que vai em 28 questões a 31, 32 no máximo. Aí é que entra uma característica desta prova, né? Vocês têm reparado que nos outros editais, de 70 questões, pelo menos 40 são de serviço social. Nessa daqui, eles dividiram, mas dividiram legislação também. Então, a gente pode ficar atentos e atentas que dessas 30, médias de 30, vamos pensar, vão ser conhecimentos diretos das bibliografias que eles estão indicando do serviço social. O que é código de ética, lei de regulamentação, ECA, vai ficar todo no outro bloco, né? Vai ficar no bloco de legislação. Então, se a gente juntar, né, por exemplo, TJ tem 40, mas junta a legislação com o serviço social, com conhecimentos específicos. Aqui está separado, então vai dar mais ou menos a mesma média de questões, com destaque que essas 30, 32 no máximo, estarão relacionadas a 16 temas que eles colocaram: ética profissional, fundamentos, políticas sociais, relações sociais, serviço social na saúde, cuidados paliativos, projeto ético-político, saúde materno-infantil, saúde do adulto, envelhecimento, serviço social em hospitais, diversidade sexual, questões étnico-raciais e saúde da população negra, expressões da questão social, família, trabalho em saúde, interprofissionalidade, atribuições e competências profissionais. Um edital legal, que eles também indicam a bibliografia sugerida, então, das referências bibliográficas, nós temos aí uma listinha de 35 obras, entre obras, né, cartilhas, enfim. Dessas, nós temos pelo menos umas 10 que vocês já estudaram para o TJ, então isso já ajuda, seja também, quem for prestar os dois, eu até recomendo, né, que aproveite esse concurso, que vocês já vão sair na frente aí com bibliografia que vocês já estudaram, né, e algumas outras que entraram aí, complementando esses tópicos. E também temos a questão dissertativa. Antes de a gente passar para a questão dissertativa, eu estou aqui acessando o programa, que depois a gente vai falar mais detalhadamente, só para ficar claro. Então, tem essa parte de linguagens e atualidades, conhecimentos gerais e atualidades, que elas têm esse caráter de 10% da prova, né? Aí, essa outra parte de legislação, que ele faz a divisão entre legislação e saúde coletiva. Legislação seria 20% da prova. Saúde coletiva seria 28%, somando aí quase metade da prova, 48% da prova no máximo. Só que ambos esses tópicos, eles falam de legislação. Eu acho que é esse ponto que eu queria salientar para o pessoal.
A parte de saúde coletiva são legislações como o Sistema Único de Saúde, política de saúde, política nacional de imunização, Programa Nacional para a População em Situação de Rua, Política Nacional de Saúde com Pessoa com Deficiência, tem toda uma parte legislativa e programas governamentais. A parte que ele fala só legislação, aí seria essas outras legislações, que é o ECA, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Maria da Penha, a lei que regula a profissão de assistente social e outras leis. Então, por isso que eu só queria salientar e fortalecer o que você falou, que mais do que voltado para os conhecimentos coletivos, esse edital ele se tornou mais voltado para uma parte legal, né, de programas que já existem e que eventualmente a gente já estudou, inclusive, para o Tribunal de Justiça. Certo? Ou mesmo nosso aluno do regular, né, que já estudou saúde, né, principalmente no primeiro e segundo módulo, né, fundamentos, as políticas de saúde aí, com certeza já vão sair na frente aí com relação a esse conteúdo. E teremos também a segunda fase, prova dissertativa, eliminatória e classificatória. Vão ser 2 questões referentes às situações problema propostas pela banca examinadora. Ou seja, vão colocar lá, basicamente, pode ser um estudo de caso? Sim, uma situação problema, não deixa de ser um estudo de caso. Serão 2. E, claro, com todos os critérios, né, de correção, a questão da letra, gente. Eu tenho uma lá falando que letra tem que ser legível, né? Só aí, gente, nossa senhora, tem um monte de gente que vai mal porque o examinador não consegue entender a letra. Então, porque a gente está tão acostumado a digitar que não foca na questão da caligrafia. Então, questão da letra, coerência, a gramática, né? Eles vão avaliar tudo isso na hora de corrigir a questão, as 2 questões aí que vão ser apresentadas na segunda fase. Legal, Lê. Só passando as datas, novamente, as datas importantes para o pessoal anotar no caderninho. Primeiro, fazer a leitura do edital, né? Isso aqui não é a leitura do edital, você tem que ler o edital no site da FUVEST e anotar essas datas aqui, ó, de 12 a 1, 12 de janeiro a 8 de fevereiro vai ter as inscrições. O período de solicitação de redução da inscrição, ele precede esse período, né? Já deve abrir agora no começo dessa semana. A prova em março, reservem isso. Bom, o próximo passo é você fazer a leitura do edital. Depois dessa leitura do edital, você criar um cronograma aí baseado no conteúdo programático, com essa data, tendo essa data em vista, do dia 3 de março. É um cronograma que é um próximo assunto que a gente vai falar aqui. A gente vai falar do funcionamento do curso, vai dar uma ideia para vocês do como você sugerir uma divisão de estudo para vocês, né? E aí, se for do seu interesse se matricular no nosso curso, estudar com a gente vai estar oferecendo curso preparatório para essa prova, vai se dedicar arduamente da mesma maneira que a gente faz com todos os cursos, que a gente está fazendo no momento para o TJ, e vai levar isso em paralelo aí, e depois continuar solo até a gente concluir essa nova etapa até o dia 3 de março. Certo, Ale? Esqueci de alguma coisa? Não, para ter acho que nosso objetivo de hoje é justamente mostrar, né, falar da existência desse edital, para deixar a pulguinha atrás da orelha aí, de quem estava na dúvida do que fazer, e que queria mais possibilidades de provas aí. Temos aí essa excelente oportunidade, então aproveitem, leiam o edital, já se vejam aí trabalhando nesse programa, que deve ser muito interessante, e estudem conosco. Nós estaremos aí na live, continuaremos com as lives das segundas-feiras do concurso do TJ, e, paralelamente, vamos produzir aí, de maneira relâmpago aí, o conteúdo faltante desse edital, para que você também possa estudar para a USP, né, e assumir uma dessas 4 vagas aí, ou das outras vagas também, porque com certeza eles vão chamar mais que 4. Legal, né? Obrigado, até o nosso próximo encontro. Até mais, bons estudos, pessoal.
Acho que amanhã a gente pode falar na live, né? Podemos.